menos providos do agasalho. Então está na hora da gente abrir os armários, abrir as gavetas, movimentar essa energia para que isso gere amor, né? Gere, além de... Amém. Que a paz bendita de Jesus, o olhar amoroso de Maria de Nazaré aqueça nossos corações, para que a gente possa, a cada dia, permitir que o Evangelho de Jesus não mais penetre nos nossos ouvidos, que isso já acontece há muito tempo, mas que comece a penetrar nos nossos corações. Porque se o seu amigo falou que a gente tem que ganhar musculatura, e é verdade, Emmanuel fala que a caridade é a academia do espírito. Então, todos nós precisamos do exercício físico. E no caso de nós, espíritas, a nossa academia é a caridade, é a prática da caridade. E como a nossa irmã falou, a casa desenvolve muitos trabalhos, muitas atividades, e muitas das vezes a gente não se apercebe do quanto que cada um pode ajudar minimamente. Você falou, eu lembrei de dois momentos. Um é de um irmão hoje na espiritualidade, Antônio Mileco, um grande difusor da doutrina espírita. Na recente existência ele reencarnou cego, mas Mileco é de uma alegria, uma coisa contagiante. Hoje ele não está mais cego não, tá, gente? Já está enxergando direitinho, graças a Deus, porque era uma deficiência do corpo e não da alma, né? E Antônio Mileco falava que na casa espírita tudo é de graça, mas nada é de graça para a casa espírita. E aí ainda não inventaram uma possibilidade da casa espírita não pagar água, luz, IPTU, nada disso, né? Então, toda a colaboração, ela é sempre bem-vinda. E uma outra situação que me veio à mente foi com o nosso benfeitor Divaldo Pereira Franco. Ele, numa assembleia lá na Mansão do Caminho, e quando o Divaldo convocava a assembleia, era 2.000, 3.000 pessoas, né? E ele falou que era necessário fazer um novo prédio na mansão. A mansão, hoje, ela conta com 42 prédios, entre residência e prédios funcionais, né? E, à época, ele dizia que era necessário fazer uma padaria, não só para atender a necessidade da Mansão do Caminho, mas também oferecer curso profissionalizante para o jovem ser inserido no trabalho. E ele falou que era necessário fazer esse prédio, mas já tinha o dinheiro. E todo mundo bateu palma feliz. Ele está no bolso de vocês. Quando vir para cá, a gente começa a obra que precisamos realizar. Então, é mais ou menos assim que o GE propõe essa ajuda, sabe? Tirar aquele caranguejo, escorpião do bolso, né? As nossas irmãs usam bolsa, mas botam um cadeado que para abrir, aí esquece a chave. Aí não tem chave, tem a senha, mas também não lembro qual é. Aí bota a culpa no filho. É meu filho que sabe. E o filho não está perto, então a bolsa não abre. Então, quando sair da mão da gente, do bolso da gente, o dinheiro, com certeza o GE vai ter mais facilidade. Não é que vai resolver, não. Porque a casa espírita, as necessidades são diárias. E muitas das vezes a gente acha que colabora uma vez no ano, tá show de bola. Não casualmente, o nosso tema de hoje está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que a vossa mão esquerda não saiba o que dê a vossa mão direita. Quer dizer, essa parte de doação que a gente está falando não é para poder sair espalhando por aí, não. Onde eu dei tanto para casa, porque a casa precisa e eu sou muito caridoso. É tudo mentira, mas tudo bem, né? A gente não é nada caridoso, a gente ainda está naquele sistema, muitas das vezes, no sistema de escambo, da troca, sabe? Eu colaboro com a casa, aí eu chego aqui, eu falo qual é o teu nome, irmão? Luiz. Aí eu quero tomar passe com o Luiz. Não, mas eu quero só com ele, porque eu colaboro na casa. Então eu posso escolher, pode não. Pode não. E no tópico de hoje nós vamos falar sobre o óbolo da viúva. Olha que coisa, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Eu acho que quem escolheu o tema falou assim, agora o pessoal vai começar a falar sobre questão de colaboração, campanha da casa, e vem o óbolo da viúva. Isso está anotado em dois momentos no Evangelho de Jesus, um em Marcos, no capítulo 12, versículo 41, 44, e no Evangelho
de Lucas, no capítulo 21, item 1 a 4. O texto, eu acho um texto muito bonito, mas ele é precedido de algumas situações que Jesus nos propõe no Evangelho. Nessa mesma linha, quando Jesus fala de dar gratuitamente aquilo que gratuitamente recebeste. E quando você fizer algo, dar algo para alguém, que você não faça tocar as trombetas, ou seja, que você não busque ser visto colaborando com aquilo que você julga no teu coração que você deve colaborar. Com quem você deve colaborar? O Evangelho, ele não tem a finalidade de direcionar ninguém, porque só isso é certo, todo o restante é errado. Não é a visão do Evangelho. Porque o Evangelho, Jesus nos propõe que desde que você dê com alegria, sabe, um bom dia, um oi, um sorriso, né? Tem uma página de Emmanuel que fala que o bom dia, ele deveria ser uma situação tão comum na nossa vida, porque muitas pessoas só recebem um bom dia durante o dia, e às vezes de um estranho. Então, por quê? Porque a nossa vida tem vários fatores que nos levam a certas tribulações, não é? Se a gente se descontenta com um familiar em casa e vai dormir, a gente acorda ainda descontente. E se o familiar fala assim, bom dia, aí a gente fala assim, para quem? E ontem você me aborreceu e hoje dá bom dia, né? Então a gente não tem ainda essa amorosidade implícita no nosso coração. Porque a proposta do Evangelho não é perdoar uma vez só para a vida toda, é perdoar 70 vezes, 7 vezes cada erro. Então, tem uma amiga que falava que ela anotava quantas vezes perdoava o marido dela. Quando chegaram no 490, eu vou dar na cara dele. Eu falei, não é essa a proposta do Evangelho, não. Porque é 70 vezes 7 cada erro. Então, errei com você já vai lá, bom, primeiro é do Evaldo, mas se o erro for diferente, tu tem que começar de novo. A vantagem, é uma encrenca danada isso, né, que não dá direito a gente do revide. E se não dá o direito do revide, também não dá o direito de anunciar que, olha, perdoei o Sérgio hoje pela 490ª vez. Sérgio, agora tu tá perdido comigo. Não, não é essa, não. E também quando Jesus fala de dar gratuitamente, que gratuitamente tu recebeste, se nós pararmos para analisar, no texto do Evangelho, Jesus nos alerta, e foi lido pela nossa irmã há pouco, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus faz com que o sol nasça para o bom e para o mal. A chuva caia sobre o justo e o injusto. Como é que eu vou me arvorar de dizer quem é que merece o meu perdão, ou quem que merece a minha compreensão, ou quem que merece a minha ajuda? Chico Xavier, lá em Uberaba, ele promovia aos sábados um estudo à sombra do abacateiro. E 2 vezes por mês ele oferecia um sopão. Que caso a pessoa não tivesse condições de levar a sopa, ele dava os legumes para a pessoa fazer a sopa em casa. E 1 vez por mês tinha uma senhora que morava na mesma rua do grupo da União Espírita Mineira, União Espírita Cristã, lá em Uberaba, e ela ia para a fila, mas parecia que ela ia para o shopping, para o Barra Shopping, toda emperequetada nos saltos, com brinco, colar, maquiada e uma bolsa de grife no braço na fila do sopão. E todo mundo da casa falava o quê? Que bonitinha. Não, olha que pouca vergonha, todo mundo sabe que não precisa, mas está ali na fila. E aquilo ia crescendo a indignação das pessoas a tal ponto que até chegou um dia que foram falar com o Chico. Chico, você sabe dona fulana? Uma irmã muito caridosa. Para o Chico todo mundo é bom, então não é vantagem, né? A opinião dele. Mas, não, Chico, que caridosa, Chico, ela está na fila para pegar a sopa, Chico. Ela não precisa. O Chico falou assim, graças a Deus ela não precisa, mas ela está se preparando para a próxima existência, que vai vir numa penúria tão grande que ela já está treinando agora a pedir. Ter essa visão é difícil, né? Porque a gente olha, fala assim, no dia da distribuição da cesta básica, aquela dali não precisa. Não, vem pelo vício de pegar, mas não precisa. Aí
chegou uma irmã lá na nossa casa, né? Eu sou do Centro Espírita Casa do Caminho, Chico Xavier, ali em Jacarepaguá. E a irmã chegou lá, o portão estava claro aberto, então, moça, eu fui lá atender, ela falou assim, só não tem nada para eu fazer aí, uma faxina, para arrumar um dinheirinho que eu estou precisando. Aí eu olhei para a unha dela, essa unha que as meninas usam hoje, né? É de gel, né? Aquelas unhas, mais bonita a unha dela. Eu falei, isso não faz faxina nem aqui, nem na Cochichina, né? Porque eu fico imaginando, para lavar um pano de chão, para esfregar, né? Como é que aquela unha grandona... E a unha dela era muito grande. Aí, na mesma hora entrou assim, não julgueis para não ser julgado, meu filho. Você ajudar na casa espírita é problemático, sabe? Porque mesmo que você não se sinta médio, você escuta o que não quer. Sabe? Não sou médio, não tenho mediunidade nenhuma, mas você acaba escutando, aí complica a gente. Aí quando o irmão falou assim para mim, não julgo para não ser julgado, eu falei assim, não tem nada não, mas eu vou arrumar um trocado para tu. Porque não tinha mesmo para fazer. Então a gente ainda tem essa percepção de avaliar a necessidade do outro mediante a nossa ótica, o nosso olhar. E a gente lembra, Jesus diz que Deus faz que o sol nasça para o bom e para o mal e a chuva caia sobre o justo e o injusto. Então eu não tenho o direito de avaliar ninguém. Nessa condição do óbolo da viúva que Jesus vem relatar, Jesus estava lá no templo, e no templo tinha duas situações. O templo de Jerusalém, à época, era uma cidade. Assim, para que a gente tenha ideia, era maior do que o Maracanã. Tá? O templo, a estrutura do templo era maior do que o Maracanã. E o templo era dividido em vários setores, à época de Jesus. Tinha um pátio dos gentios, aonde podia entrar qualquer pessoa, inclusive as mulheres. Porque no pátio dos homens a mulher não podia entrar para nada, inclusive os serviços que eram realizados lá dentro eram pelos homens. E no pátio dos homens só podia entrar os hebreus, só o judeu. Se qualquer um estrangeiro entrasse no pátio dos homens, poderia ser morto. Tamanho era o rigorismo deles. E depois você tinha o salão dos sacerdotes, aonde se reuniam ou para os estudos e as pregações, e por último tinha o Santo dos Santos, aonde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para receber as recomendações espirituais. E Jesus estava sentado justamente no pátio dos gentios, aonde tinha o gasofilácio. Eu acho bonito esse nome, né? Gasofilácio. Podia botar aqui na casa, né? Gasofilácio. O gasofilácio era uma estrutura de metal, uma boca de metal muito grande, tipo assim aqueles trombones, né, de instrumento musical. E o templo, ele tinha 3 andares inferiores para baixo. E o terceiro andar era onde ficava a tesouraria. Por quê? Porque era um lugar tão resguardado, porque era muita grana que entrava lá, então tinha toda uma estrutura e ninguém sabia quem era o tesoureiro, porque com medo de ser, naquele tempo já existia sequestro, que coisa, né? Então o tesoureiro era alguém que ninguém sabia quem era, só quem conhecia o tesoureiro era o sumo sacerdote, porque era alguém de confiança. E na época de Jesus, tinha Caifás, que era o sacerdote, e Anás, que era sogro de Caifás, e o tesoureiro naquela época, depois a gente descobre pela história, né? Tem um livro chamado A História do Povo Hebreu, de Flávio Joséfo, é do século I, esse livro, do século I do cristianismo. Não tem nada a ver com religião, mas é histórico. Mas a história do povo hebreu se confunde com a história do Velho Testamento. Então ele cita muitos fatos. E o Flávio Joséfo fala que o tesoureiro naquela época era o filho de Anás, que era o tesoureiro. Então, como era no terceiro andar para baixo, o gasofilácio era uma boca de metal. Quando alguém botava qualquer valores ali, naquela época não tinha cédula, era só moeda ou ouro, diamante, alguma pedra preciosa. Então, quando alguém botava algum dinheiro ali, e o gasofilácio, ele era uma estrutura, o tubo era em espiral. Porque se fosse um tubo reto, caindo numa altura que era, poderia causar algum mal para alguém que estivesse lá na tesouraria. Então, como era em espiral, o dinheiro ia suavemente deslizando até lá embaixo. Aí imagina quando alguém chegava lá e colocava 100 moedas no gasofilácio.
E a pessoa, né, como assim, querendo aparecer igual Evaldo, pegava e botava assim já do alto, porque aí batia no metal aquelas moedas, todo mundo que estava lá no pátio do gentio olhava para ver quem era o doador daquela grande quantidade de dinheiro. Então era toda uma estrutura, uma encenação, porque há muito tempo que o rico ele tem mais notoriedade, embora possa não ter moral, mas tem mais notoriedade do que qualquer outra pessoa. E nesse momento, quando Jesus estava sentado, o Tiago, o maior, fala assim: Senhor, quão caridoso é o povo de Israel, olha como o barulho no gasofilácio é constante, as doações são exorbitantes, coração bom desse povo. Jesus olhou e, conhecendo a alma humana, falou assim: não é bem assim não, Tiago, porque se não tivesse essa estrutura metálica para receber a doação, se fosse algo mais silencioso, como é na casa espírita, né, que ninguém sabe as doações que entram aqui de corações que desejam realmente colaborar, então entram silenciosamente. Se fosse assim, Tiago, pouca gente colaboraria, porque ele falou assim: vede aquela mulher, a viúva, porque só Jesus sabia que era a viúva, por conhecer a alma humana. E quando se fala em viúva, na cultura hebraica do século I do cristianismo, é uma visão que muitas das vezes a gente desconhece hoje no século XXI. Por quê? Porque a viúva, se ela tivesse filho homem, ela tinha o respeito da família do marido. E ela seria amparada e auxiliada pela família do marido. Agora, se ela tivesse filha mulher, ela era relegada ao abandono. Ela não tinha direito de solicitar nada da família do marido para o seu sustento, para o seu benefício. Então, ser viúva naquela época era um desespero. Tinha uma norma, tem uma norma no livro de Levítico, um dos 5 livros que Moisés escreveu, que dizia o seguinte: eu casei e não tive filhos com a minha esposa, eu morro. A minha esposa tem o direito de solicitar que meu irmão, sendo, claro, solteiro, case com ela para que me dê filhos. O filho é meu, mas através do meu irmão. O livro de Levítico prevê isso e diz que a viúva, ela tendo o marido tendo um irmão, ele deve sustentar a viúva desde que ela tenha filho homem. Então, a mulher, ela é colocada em segundo plano na história da cristandade, não é na história da humanidade só, não. Na história da cristandade. Graças a Deus, Jesus trouxe a visão de olhar para a mulher com um outro olhar, porque só o mestre começou a valorizar a mulher, a partir da mulher adúltera, que era considerada adúltera na visão masculina, a mulher hemorroísa, Maria Madalena, que não era prostituta, sabe? Maria Madalena, ela tinha uma coisa que hoje ninguém assume que tem, que é o vício do sexo. E ela tinha época, mas não pela prostituição, porque ela nem precisava, que ela era rica. Então, as mulheres acompanham a jornada do Cristo de forma a que nós entendamos que a mulher está em igualdade de condições com o homem em tudo. Em tudo. E até um amigo falava para mim: a mulher tem tanta igualdade com o homem que na figura bíblica de Adão, de onde Deus tirou uma peça do homem para fazer a mulher? Quem lembra? Se fosse da coluna cervical, a mulher ficaria atrás, né? Mas da costela, aqui do lado, ó, é para caminhar par e par. O homem a respeitando e a mulher respeitando o homem, porque o respeito é uma via de mão dupla, né? Então Jesus veio nos dar a visão de que a mulher tem outro sentido que aquele que era dado naquela época, e foi durante muitos séculos ainda mantido a visão da inferioridade da mulher, que graças a Deus isso está acabando, e a minha esperança é que a FEB seja dirigida por uma mulher, sabe? A sociedade terrena tenha as mulheres sempre em destaque, porque só quem é mãe que é capaz de mudar alguma coisa nesse planeta. O homem já viu que não dá certo, não. Mas
Jesus olha e fala assim: veja aquela viúva, ela deu mais do que todos que aqui ofertaram num gasofilácio. E aí os discípulos falaram assim: alguém ouviu o que a mulher deu? Alguém percebeu que ela deu alguma coisa? Jesus viu, mas ninguém viu. Por quê? Porque ela deu, o dracma era uma moeda de pequeno valor. Simbolizava, hoje, vamos botar assim, R$1. Tá? Mas tinha uma moeda que era inferior ao dracma. Tanto que alguns textos do Evangelho colocam como 10 centavos. À época, era menos do que 10 centavos. A menor moeda que a gente tem hoje é de 5 centavos. E é como se alguém chegasse aqui, no GE, fosse lá na secretaria e falasse assim: eu quero fazer uma colaboração, e dar 2 moedas de 5 centavos. Quem recebe isso com alegria? Quem? Ainda vai olhar a pessoa de cima e embaixo para ver como está vestida. Se for conhecido, ainda vai ter um comentário assim: tem vergonha não? Só isso? A proposta do Evangelho é justamente você sair dessa visão de julgamento, porque você não sabe o que está no coração do outro. Não dá para saber. Uma coisa que eu me debato muito é quando chega uma pessoa e fala assim para mim: Evaldo, meu filho desencarnou. Eu tenho uma filha que desencarnou, novinha, bebê, mas eu não sei o que aquela pessoa está sentindo. Eu não posso saber. Eu posso imaginar aquela dor baseada na minha. Mas eu reagi de uma forma e a pessoa tem o direito de reagir de outra forma. Então essa questão, e eu falo isso, tem gente que não gosta, mas eu não estou aqui para agradar mesmo, eu estou falando aquilo que o Evangelho me propõe, né? Eu tenho muita dificuldade do termo empatia como é utilizado no movimento espírita. A empatia, muitas das vezes, quando eu falo assim: eu entendo o que você passou, é porque eu não quero te dar mais atenção. Sabe? Eu não quero me aprofundar no seu problema para fazer o que Emmanuel chama para a gente escutatória ao invés da oratória. Empatia, para mim, no meu entendimento, é quando Jesus fala assim: fazei ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Aí começa o sentido de empatia. Porque quando eu estou irritado por alguma situação e eu desabafo de uma forma mais assintosa, eu espero do outro que uma reprimenda, um julgamento ou uma compreensão, porque essa pessoa que está me ouvindo também tem momento de irritação. Então, a empatia é um sentimento de busca de compreensão e não de entendimento, não de igualdade de sentimento. Porque quem já viu um filho retornar ao plano espiritual e dizer que encarou numa boa, tem alguma coisa errada. Quando você encontra alguém que fala assim: eu estou com câncer, você vai falar: eu sei como é que é. Vai falar, sabe? Então, quando Jesus traz a proposta da mulher, do óbolo da viúva, Jesus está falando assim: ela deu tudo que tinha. Quem de nós aqui teria capacidade de dar tudo que tem por amor ao GE? Sinceramente. Recebi meu pagamento e eu vou chegar e vou lá na minha casa, chegar perto lá da tesoureira e falar assim: olha aqui, estou fazendo um Pix agora total do meu pagamento para o CSX, porque eu sei da necessidade dele. Eu não faria, e seria até, de uma certa forma, hipocrisia da minha parte se eu dissesse que faria. Por quê? Porque aí você pensa: tem que pagar água, luz, telefone, internet, tem que pagar o IPTU do carro, o IPVA do carro, o IPTU, e não, mas tem um mercado. Não, mas peraí, eu também mereço de uma sandália, um sapato novo, que ninguém é de ferro, sabe? Quanto que sobrou? R$10. R$10 dá para dar. Sabe? A gente começa aí fazendo essa conta e tem mês que nem R$10 dá para dar. Eu estou falando para vocês de mim, eu estou colocando aqui a minha realidade. Então, quando Jesus fala assim: ela deu tudo o que tinha, ela colocou naquelas 2 moedas todas as suas esperanças de sobrevivência. Porque ela sabia que ela, sendo viúva, ela não teria o amparo familiar. Hoje, na sociedade
que nós vivemos, a viúva ela já tem uma possibilidade de um ganho mínimo, que não é nada que justifique o sustento com tranquilidade, mas tem um ganho mínimo que ela, pelo menos, teria menos dificuldade de alimentação, de vestuário e de moradia. Menos dificuldade, porque a gente sabe de casos que não são bem assim. E muitas das vezes, nós reclamamos pelo que não temos e esquecemos de agradecer o que temos. Sabe? Eu olho, quando eu vou em alguma casa fazer um estudo, eu olho e eu falo isso assim, com tranquilidade. Eu não vejo ninguém em condição de miserabilidade. Sabe? Eu não vejo. Eu fiz um estudo numa casa, lá no Gardênia, e duas irmãs entraram na casa, era sexta-feira à noite, duas irmãs, e as duas ficaram no portão, naquela dúvida de entra, não entra. E eu sempre falo o seguinte, que a figura mais importante na casa espírita é quem está lá na recepção. É a figura mais importante. Quem está na recepção, qualquer um pode estar. Né? Porque quando você abre o portão para a pessoa entrar, a pessoa se sente amparada dependendo do olhar que você dê. E aí, nessa casa, uma senhora saiu, que o bazar era bem na entrada da casa, ela saiu para receber, e a pessoa, sabe, quando você toma conta da vida dos outros, lê até os lábios, né? E eu estava lá tomando conta da vida das duas, e uma falou assim, é que eu não tenho chinelo, eu estou com vergonha de entrar descalça. Aí a senhora que recebeu falou assim, você não tinha chinelo, porque a gente tem um bazar aqui, que deve ter um chinelo para você. Quando as duas entraram, e uma pegou um chinelo, outra pegou uma sandália rasteirinha, sabe? E as duas entraram assim, de peitinho empinado, feliz, por quê? Porque estava em igualdade de condições com todos que estavam ali dentro, porque elas não estavam mais descalças. Sabe, isso é óbvio da viúva. Porque elas foram ali, e eu digo para vocês, por percepção e não por certeza absoluta, mas por percepção, elas doaram tantos fluidos benéficos de agradecimento que auxiliou a todos que estavam ali achando que eram melhor do que ela. Sabe? É nesse sentido que Jesus fala que a mulher deu tudo que ela tinha, ela não foi a questão financeira da doação dela, mas a alegria como ela deu aquilo, como sabendo que ela estava colaborando para que a obra de Deus, na visão dela, que é o templo, pudesse se manter ativo para acolher aqueles que iam lá em busca de auxílio. Quando Jesus fala que ela deu tudo que ela tinha, é que ela sabia que, como está lá no livro de Êxodo, que Moisés fala para a gente, que Deus proverá. Ou como está no Salmo de Davi, né? O Senhor é meu pastor? Não é nada. Não é nada. Não me faltará. Porque senão você vai ficar deitado em casa chorando porque você não tem a comida na panela, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não é nada, não me faltará na coragem, na disposição de levantar mesmo diante das minhas dores, das minhas dificuldades, e eu ir solucionar as minhas necessidades. A mulher, a viúva, ela não estava preocupada que aquelas duas moedas ela poderia comprar no máximo, a metade de um pão asmo. O pão asmo é aquele pão sem fermento, sem sal, sabe? Você vai, assim, no shopping da vida, né? Acha a maior chiqueza comprar um pão árabe, né? Aquela coisa fininha, que no meu caso eu acho sem graça, mas respeito. Mas aquela coisa fininha que você comer um bombril, pelo menos dá mais consistência na boca, sabe? Mas é chique chegar lá no shopping, né? Um pão árabe. Ainda faz assim com o dedinho assim para botar distância para aquele que vai atender. A mulher sabia que aquelas duas moedas no máximo daria a ela a condição de comprar a metade desse pão. Mesmo assim, ela não se furtou à doação, a colaborar, a fazer a parte dela. Lembra aquela história de Madre Teresa de Irmã Dulce, lá na Bahia, que ela pegava as pessoas na rua com muita dificuldade e o que era um galinheiro ela transformou num hospital? Puder ver a história dela, tem um filme no Netflix da história de Irmã Dulce. E ela, dando banho num irmão,
numa situação de terminal, que ele estava para desencarnar, e aí alguém falou assim, irmã Dulce, a senhora não acha que a senhora está fazendo uma gota no oceano? Eu tenho certeza, mas o oceano seria menor sem essa gota. Como o templo seria menor sem aquelas 2 moedas da mulher, da viúva, sabe? Não é o valor financeiro daquela colaboração que eu vou dar, é minha alegria de servir. Isso não tem preço, sabe? Experimenta, chega aqui um dia que não deu tempo, porque a gente não avalia, o salão está limpinho, né? Alguém passou a mão na cadeira para ver se tinha poeira, para não sujar a roupa? Não, porque sabe que tem alguém limpando, né? Mas chega aqui um dia que você sabe, uma hipótese, não, a limpeza de quarta-feira é feita às 7 horas da manhã, chega aqui 6h30 e pega a vassoura e começa a varrer. Bate uma alegria no coração da gente, porque é muito pouco em relação àquilo que os nossos benfeitores, que o Francisco de Assis nos ofertam no nosso dia a dia. É muito pouco passar uma vassoura aqui dentro, mas quantos de nós achamos que não é necessário? Quantos de nós que chega aqui fala assim, essa janela não está limpa não, esqueceram de limpar, mas não pega um pano para fazer, sabe? Não pega, olha, eu vi aqui aquele muro, precisa pintar, é mesmo, dá para você trazer a tinta? Mês que vem. Você pode pintar para mim? Eu tenho tinta aí, mas pode pintar? Agora não dá, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no médico, tenho que ir na farmácia, sabe? Então, o óbolo da viúva é aquilo pouco que você faz, mas faz com alegria no coração. Eu aprendi uma vez, uma senhora, ela tinha 11 irmãos. Pai e mãe desencarnaram e ela era uma das mais velhas, então ficou com aquela responsabilidade de auxiliar os outros. E aí os irmãos foram casando, tendo filhos, e os sobrinhos dela estavam no quartel, então perguntava a ela, tia, você pode lavar minha farda? Ela lavava a farda, passava com muita alegria, né? Engomava, naquele tempo tinha que engomar as fardas, né? E aí ela chegou, um dia ela doentinha, e a filha dela falou assim, cadê aquele povo todo que a senhora ajudou? Ah, os irmãos, os sobrinhos, que ninguém vem aqui ver a senhora. Aí ela falou assim, eu fiz pela alegria de fazer, não foi esperando nada. O óbolo da viúva é isso, sabe? Quem aqui sabe quem foi o benfeitor espiritual que recebeu cada um de nós lá no portão? Quem aqui sabe quem foi o benfeitor espiritual que quando você acordou hoje falou assim, hoje eu vou no GR? Tem nem quem vai estar lá, mas eu vou. Quem foi esse benfeitor espiritual que amparou você, que te deu o ânimo, que as dificuldades da vida são tão prementes, né? São tão constantes, mas você falou assim, não, eu disse que vou, eu vou. Esses benfeitores espirituais, eles nos dão o óbolo da viúva todo dia, todo instante. E a gente não percebe. Porque, sabe por quê? Porque tem um ditado que eu gosto muito dele, porque eu trouxe ele para a minha vida, a barriga cheia, a goiaba tem bicho. Se eu estou bem pra caramba, não tem preocupação nenhuma, eu vou lá no GE para ajudar, para servir, prestar caridade, porque eu estou bem. Porque quem não está bem são vocês, eu estou bem. Entende? Agora, quando o meu calo começa a apertar, começa a doer, eu falo assim, ninguém do GE me ajuda. Porque nós temos a arrogância da negativa, porque a gente acha que a ajuda tem que ser do meu jeito, no meu momento. Quando o centurião chegou perto de Jesus e falou assim, Senhor, eu sei que se tu quiseres, tu vai libertar o meu servo que está doente. Aí Jesus falou, vamos lá. Ele, não, eu também tenho homens à minha responsabilidade. Se eu disser para um soldado, vai e faça isso, ele faz. E se tu quiseres, a tua vontade é o suficiente para libertar o meu servo. O que o centurião está falando para a gente? Que só pelo fato de eu querer ser útil à casa que eu frequento, à casa que me acolhe, eu recebo a ajuda que eu preciso. No meu tempo? Não. A nossa irmã falou que nós sabemos que temos certas dificuldades para enfrentar na nossa jornada, que o espírita sabe. Se não sabe, eu vou falar agora. Mas não existe destino.
Ah, eu tenho que passar por isso. Ou então, como algumas esposas falam em relação ao marido, né? Não, é meu karma, tem que carregar minha cruz. Porque o homem não fala isso, porque ele tem medo da represália, né? Que a mulher é vingativa, né? Mas o homem não fala isso, não. Mas não tem que carregar cruz nenhuma, não, gente. Não é karma de ninguém, não. A proposta do Evangelho de Jesus é um planejamento. A execução pode ocorrer ou não. Eu planejei na espiritualidade que eu iria ser um filho melhor, um irmão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor, um espírita melhor. Eu planejei, agora a execução vai do meu livre-arbítrio, do meu querer ou não. A vantagem qual é? É que eu não vou poder reclamar quando chegar lá na espiritualidade, Evaldo, a porta do umbral é aqui, ou então o caldeirão mais frio, né Serginho? Né? A aguinha do caldeirão mais fria, que aquela aguinha borbulhante deve ser terrível, né? Nós não temos como destino sofrer. Não existe isso. Ninguém veio predestinado ao sofrimento, como ninguém veio predestinado ao crime. Tudo baseia-se na minha vontade de querer fazer, no meu desejo de realizar. Jesus fala assim: se tiveres a fé como um grão de mostarda, se tiveres, é decisão íntima, pessoal, como um grão de... não é uma fé do tamanho do grão de mostarda, a interpretação é como um grão de mostarda, sabe por quê? Um grão de mostarda, não sei se a maioria sabe aqui, é maior do que a cabeça de um alfinete, o grão de mostarda, tá? Mas uma vez que ele for plantado, for regado, for adubado, nasce uma plantinha. E se tiver o cuidado necessário, vira uma árvore frondosa, que Jesus disse que os passarinhos iriam se abrigar na sua ramagem. Olha como é que Jesus ensina para a gente. O que Jesus está falando para a gente? Se a minha fé for como um grão de mostarda, por quê? Porque eu ainda não tratei dela conscientemente, mas eu sei que eu tenho que botar esse grão de mostarda na terra. E se eu cuidar dele, colocando água, se a terra tiver um bom nutriente, vai nascer uma plantinha. Da plantinha eu tenho que regar essa plantinha permanentemente com uma boa vontade, com a ação no bem. E ela vai crescendo. Quando ela se transformar numa árvore, sabe quem são os passarinhos que vão se abrigar naquela ramagem? Somos nós que nos abrigamos aqui na árvore da fé de Francisco de Assis. E a gente não cai da árvore, já percebeu isso? Venta, a gente balança, mas a gente permanece firme, porque o passarinho, ele tem os ligamentos do seu pezinho, quando ele chega, ele prende o pezinho dele na árvore, né? Ele não cai, mesmo que vente, mesmo que a árvore balance, e se a árvore cair, ele sai voando. Somos nós dentro do germe, sabe? Francisco de Assis plantou essa semente de fé aqui, que ela germinou, se transformou numa árvore e está abrigando a gente. O que Francisco de Assis espera de cada um de nós? O óbolo da viúva. Aquilo que, embora para o olhar do outro seja mínimo, e olha que esse óbolo, ele varia de acordo com o doador. Varia. Eu estava falando com o Sérgio, né? O Chico tem uma mensagem que o Chico fala assim: se o irmão é espírita, se é médium na casa espírita, se ele é palestrante e se ele é dirigente de alguma atividade, é extremamente necessitado. Sabe? Extremamente necessitado. O que você fala? Eu sou médium psicofônico, eu sou médium de psicografia, sabe? E o que você está aprendendo com a sua mediunidade? Porque todas as mensagens que vêm através do médium, caso ele não saiba, o primeiro beneficiário deveria ser ele. Chico, quando chegou no 100º livro psicografado, Emmanuel falou assim para ele: Chico, tem uma nova tarefa para você. E ele, daquele jeito bem mineirinho, falou: ai, seu Emmanuel, é mais 100 livros, né? Emmanuel falou assim: não.
agora não tem mais limite, enquanto a espiritualidade achar que for necessário usar sua mediunidade. Mas agora você vai formar leitores. Aí Chico falou assim, mas semana agora eu vou ter que dar aula, né? Alfabetizar o povo, muita gente analfabeta. Aí a mãe falou assim, não, Chico, você vai ter que vivenciar tudo que você escreveu até hoje, porque você vai ser possivelmente o único evangelho que alguém vai ler. Médio já pensou nisso? Nós, médios, já pensamos nisso? Que as nossas atitudes vão refletir o meu entendimento do evangelho? Ah, não, Evaldo, eu não sou médio. Não. Kardec fala que todos somos médios em maior ou menor proporção. Então, não tem essa excludente de criminalidade que nem o pessoal fala, né? Não, eu não sou médio. Não, você não exerce a sua mediunidade de forma ostensiva. Mas você é médium, sim. Você está aqui. Estamos aqui reunidos. Eu vou mostrar para todo mundo. Ela mostra segredo, eu mostro para todo mundo. Tá? Todos nós temos a nossa faculdade mediúnica para desenvolver na aplicação para o próximo. Todos nós. Não existe nenhum espírito sobre a Terra, não é só porque é espírita, não. Ser espírita, no meu caso, é agravante, porque eu sei o que nosso irmão católico não sabe, o que nosso irmão protestante não sabe, o que nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, budistas, ou então nossos irmãos à toa, tem uns à toa, né? É ateu, graças a Deus, é à toa. Eles também não sabem o que eu sei, então a minha responsabilidade se torna muito maior, porque hoje, a partir de hoje, eu tenho conhecimento, estudando o ponto de hoje, que o óbolo da viúva não se reduz ou não se trata apenas de doação financeira, mas de um olhar amoroso, de uma palavra de amparo, de um sorriso fraterno, um abraço edificante. Sabe? A obra da viúva está dentro das minhas possibilidades. O que eu posso dar hoje para quem precisar, para quem estiver no meu caminho? O que eu posso dar? Porque quando falo em obra da viúva, nós que somos, assim, mão aberta, né? A gente só pensa na grana, só pensa no dinheiro. Já fiz a minha caridade hoje, eu doei X valor para A, para B, para C. Não, você deu daquilo que te sobrava. Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a mamon. Dar o que sobra não é caridade. Dar o que sobra é beneficência, e o beneficente não tem nenhuma associação com o conceito moral do Cristo. A caridade é aquilo que você dá, que pode lhe fazer falta naquele momento. Aí é caridade. Óbolo da viúva é eu dar a minha alegria de estar reencarnado. Minha vida é só uma tristeza, mas por quê? Você ainda não desencarnou, pode mudar. Pode se esforçar, pode ter um olhar diferenciado. O óbolo da viúva é saber que, apesar de todos os percalços, Deus me ama. Sabe? A garantia é de Jesus e não dos homens. Estarei convosco até o fim dos tempos. Que é mais, mais alegria do que isso? Você saber que você pode contar com Jesus nas maiores dificuldades e Ele não vai te julgar. Olha, você está me pedindo ajuda, mas ontem você não fez aquilo, antes de ontem você não fez aquilo outro. Não, Ele fala assim, eu sei que o amanhã você ainda vai viver. E para Jesus, o que significa, o que importa, é o que você está fazendo hoje e o que você vai fazer amanhã, porque o ontem não dá para mudar. O óbolo da viúva é a alegria de servir. Que Jesus nos abençoe. Amém.